Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais um evento, né, ao Live 30, que hoje, extraordinariamente, dado o tema, a gente vai esticar por 45 minutos, se vocês puderem estar conosco. Eu acho que vai ser bem produtivo, bem interessante e importante para a gente. Tema hiper relevante. Para quem não me conhece, né, eu comecei como conselheiro, hoje eu me denomino um agente de transformação de pessoas e empresas via governança corporativa. E esse tema me se torna cada vez mais interessante para mim e para vocês, conselheiros, com certeza, e para o Celinte, da qual a gente vai explorar no novo programa, vamos explorar no fórum. E ontem eu fui na Rio Innovation Week, né, que está aqui, o Fórum de Inovação e Governança, né, e eu falei justamente sobre essa questão de proteção da empresa e de crescimento, né, que é a dupla missão do conselho. E não dá mais para ser aquele conselho tradicional. E aí a gente vai abordar um pouco isso aí com o André Freire, né, trazendo essa parte das habilidades e competências desse conselheiro futuro, e com o Emerson Kuzi, falando mais da parte técnica, né, de inovação, não só tecnológica, isso é importante dizer. Vamos falar aí de questões globais, geopolítica, transformação da sociedade, né? Eu até falei de um conceito, não se apegue à letrinha, né? Em vez de falar só de ESG, eu falei do ESGI, né? Que é a parte da inovação, onde a governança tem que fazer esse meio de campo, né? Até porque o mundo está mudando, concorda? Logo, os conselheiros precisam mudar. Na verdade, precisam se transformar. Né? Eu usei muito isso na aula magna, segunda-feira do Concertif, que o Celinte, mais do que educar, ele ajuda vocês a se transformarem nos conselheiros, e agora, com a vinda do André e do Emerson, vai se transformar nesse conselheiro do futuro que o mundo precisa. Né? As empresas precisam de proteção e de crescimento, e é isso que os conselhos precisam ofertar para elas. Né? Sem mais delongas, para estar com a gente aqui conversando, né? A gente convidou a André Freire, convidamos o Emerson Cusi. Você já sabe como é que é. Perguntas, dúvidas, elogios no chat, que a gente vai interagindo com eles, as perguntas, e vou inserindo as perguntas de vocês também. André, para começar, né? Se apresente, e uma pergunta já de cara: o futuro exige um novo ser humano? Bom, boa tarde a todos. Super obrigado aí, Gaspar, pelo convite, né? Fico feliz de estar aqui com vocês. É, eu sou André Freire, eu sou sócio-diretor da consultoria ESEC. ESEC é uma consultoria nacional, nós temos aí 17 anos, fazemos aí 3 trabalhos. O principal dele é a busca e seleção de executivos de C-Level para todas as indústrias, diversas empresas. Fazemos toda a parte de desenvolvimento de executivos, que inclui trabalhos de mentoria, coaching, trabalhos de cultura, trabalhos de desenvolvimento de equipes. E a terceira parte, que acho que é a mais relevante aqui para o nosso bate-papo, nós somos aí uma empresa, eu acho que, modéstia à parte, uma das líderes aí na parte de montagem e estruturação de conselhos, sua grande maioria conselhos consultivos, mas também trabalhamos, obviamente, com conselhos de administração. A gente vem tanto montando conselhos do zero para empresas, quanto, obviamente, trocando, né, conselheiros quando existe uma necessidade de mudança. Então, esse é o trabalho aqui da ESEC. Eu fui CEO de empresas multinacionais a minha vida executiva, né? Sou engenheiro e acabei migrando para a consultoria aí há 13 anos, então tenho já uma história de passado também tocando um negócio, né? E eu acho que assim, a pergunta é se a parte do futuro, né? A gente tem mudado muito o conceito aí do conselheiro, né? É, Antes, quando a gente pensava em conselho, a gente pensava muito em quê, né? Prudência, experiência, né? Toda a parte de estabilidade, governança, controle de riscos. E durante décadas funcionou, porque o mundo era um mundo diferente, né? A gente pensava num mundo, alguns anos atrás, não muitos, né? Onde existia uma estabilidade, né? O mundo era relativamente mais estável, as mudanças demoravam para acontecer, tinha uma previsibilidade, né? Hoje a gente convive com o quê? Inteligência artificial, geopolítica, né? Acontece alguma coisa no meio do mundo, isso vai afetar aqui de alguma forma, né? Velocidade de transformação, né? Então existe aí uma mudança radical de mercado, de mundo,
E o conselheiro, ele tem que se adaptar, né? Ele tem que se adaptar a esse novo mundo, né? Então, assim, proteção é o suficiente? Proteção é importante, obviamente, né? A gente vai continuar protegendo a empresa, mas se a gente continuar protegendo a empresa assim, demais, né? E não tomando possivelmente, né, alguns riscos programados, vai ser muito difícil a gente fazer qualquer tipo de mudança, né? E o problema é esse, o problema é você tem que mudar, né? Então, as empresas elas não desaparecem, pessoal, por falta aí de governança, né? Desaparece aí porque confunde proteção com imobilismo, confunde proteção com, né, eu não vou mexer em nada, né? O conselho tinha muito esse tipo de estrutura, defende, né, os modelos que já estão obsoletos, né, protegem processos que não existem mais e perdem valor, e com isso você vai ficando para trás e vai ser muito rápido, né? Então, assim, na minha visão, o grande desafio dos conselheiros e dos conselhos dessa década é como é que eu consigo, né, fazer essa mudança, como é que eu consigo crescer, né, como é que eu consigo não simplesmente reduzir riscos, mas também aumentar a capacidade de adaptação dessa empresa, né, dessa organização. Então, a experiência continua sendo extremamente importante, né, não vamos tirar isso, mas a experiência sem a curiosidade, né, vira aí um apego ao passado. Então, é isso que a gente tenta aí falar muito e vai trazer no FUT, né, que é o curso que eu e o Emerson aí estamos montando, é um pouquinho do que é esse conselheiro do futuro. Obrigado, André. Emerson, obrigado também por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Mudanças tecnológicas absurdamente acontecendo, né? E há um boom, né? No nosso grupo aqui do Alumni, tá até alguns representantes aqui, se discute, eu acho que quase que todo dia sobre inteligência artificial, mas a inovação, como eu falei, não é só tecnológica, uma transformação absurda que a gente está tendo na sociedade, seja geopolíticas. Como é que Cortou? Ele foi-se. Acho que ficou no Sim, mudo. eu tô com um problema aqui de internet que está oscilando. Desculpa. Que eu perguntei, Emerson, assim, tanta tecnologia que está acontecendo, tanta transformação no mundo tecnológica, social. Como é que o conselheiro fica no meio de tudo isso? Ele tem que conhecer de tudo, ou de tudo um pouco, tem que se aprofundar. Como é que é o papel do conselheiro nessa mudança, principalmente de inovação e tecnologia? Boa Se noite. apresente, por favor. Claro, boa noite a todos, boa noite, Gaspar. Agradecer ao Gaspar e principalmente ao Arthur Tavares, né, que é o que fez o convite, né, Arthur, por estar aqui e é meu colega de um conselho, né? Agradeço aí pela oportunidade, Arthur e Gaspar. Eu, depois de uma longa carreira de executivo, né, passei quase 22 anos na Lojas Renner como diretor estatutário. A minha última função foi como diretor de tecnologia e gestão. Participei de todo o processo de sucessão na época do Galó e optei por sair da empresa para empreender. Hoje eu atuo como conselheiro. Eu tenho uma empresa de consultoria, uma boutique de consultoria de tecnologia, transformação digital, IA e transformação de negócios. E sou sócios cofundadores de algumas startups, inclusive startups de IA para o varejo. Basicamente, o meu foco é em startups e negócios voltados para a IA. E hoje sou presidente de conselho de empresas, vice-presidente, atuo como conselheiro, lidero alguns comitês de digital e transformação digital desses conselhos que eu participo. Olha, Gaspar, a tua pergunta é bem provocativa. Eu acho que o conselheiro do futuro também exige um conselho do futuro. Ou seja, o time de conselheiros tem que ter essa diversidade de conhecimento para montar um time suficientemente robusto, que é o que a gente tem falado ultimamente da carreira T, né? Ou seja, o conselheiro que tem uma visão ampla de negócio, mas tem uma especialidade profunda em algo. Então, é bastante desafiador um conselheiro, mesmo para as pessoas da área técnica, ou vindo da área de tecnologia, tenha conhecimento de tudo que está acontecendo em termos de tecnologia e inovação. Então, além de nós nos prepararmos como conselheiro do futuro,
nós também temos que incentivar os conselhos aos quais nós participamos, que esse conselho também se transforme num time multidisciplinar, para que cada um complemente esse conhecimento. Sobre IA, é o que a gente muito fala sobre IA, todo mundo hoje virou basicamente um entendedor de IA. Mas antes de entender de IA, a gente tem que pensar que a IA ela vai potencializar aquilo que você tem como negócio, tanto para o bem como para o mal. Ou seja, se você não tem clareza da tua estratégia, para onde você vai, se você não tem processos suficientemente simples e enxutos, se você não tem as lideranças no lugar certo, com as capacidades certas, talvez com o IA você vai mais rápido para o lugar errado. Boa. Então, a tecnologia ela está a serviço de uma clareza estratégica, de uma visão de negócio e com lideranças fortes, né, com capacidade de fazer esse entendimento. A gente sempre fala que essa capacidade de, hoje, quando você olha para uma empresa, você tem que ver a empresa e fazer um diagnóstico dela de onde ela realmente está, para você saber aonde a IA vai te trazer mais resultado ou quais tecnologias vão te trazer mais resultado. Então, me convidaram aqui para falar sobre IA e tecnologia. Eu vou fazer uma analogia sobre tecnologia. Quando a gente constrói um prédio de 10 andares, a gente precisa de um engenheiro, um arquiteto e um bom designer, né? Só que normalmente a gente não compra o sofá e a geladeira antes que esteja claro qual é o tamanho dos ambientes e tudo mais a funcionalidade. Um erro clássico nas companhias hoje é o primeiro comprar os softwares, as tecnologias, sem saber para que elas servem e se comportam no meu ecossistema. Então, uma das dicas que eu dou para qualquer conselheiro é perguntar qual é a tua estratégia de tecnologia e qual é a tua arquitetura tecnológica que você tem lá, para daí saber o que você precisa comprar. Muito bom. Mas, em resumo, a IA e qualquer outra tecnologia, ela não vai resolver o problema de estratégia do teu negócio. E, por fim, para terminar a minha fala, o que acontece muito? A gente acha que IA, hoje em dia, resolve todos os problemas. Hoje, para você entregar uma tecnologia funcionando numa empresa, só 10% dela é IA. 90% é tudo menos IA. Tá? Só que as pessoas focam exclusivamente na IA. Eu vou fazer uma analogia do corpo humano. Um ser humano, só a cabeça pesa entre 6% a 8%. Todo o resto não é onde que vai o cérebro. É os pés, é os braços, é as mãos, etc. Só 10% de uma tecnologia entregue totalmente hoje é IA. O resto é tudo infraestrutura, cloud, software e etc. Então, vamos fazer essa analogia para entender que para a cabeça parar de pé e ela virar para um lado para o outro, eu preciso também de um corpo. Isso é uma reflexão importante, porque às vezes a gente acha que colocando a IA todos os problemas estarão resolvidos, o que não é verdade. Às vezes tu vai piorar em vez de melhorar. Então, acho que essa é uma reflexão relevante para deixar para o grupo e para que a gente venha mais perguntas sobre esse tema, tá? Muito bom, Emerson. E aproveitando, né, André, estamos falando aqui de tecnologias emergentes, mudanças, né? Durante muito tempo se valorizou a experiência, né, como principal atributo de um conselheiro. Hoje, quais comportamentos passam a diferenciar o conselheiro do futuro? Um pouco, acho que do que eu trouxe, né? A experiência, ela continua sendo, obviamente, extremamente relevante, né? Não tem como a gente tirar isso da equação, né? Mas acho que deixou de ser suficiente, Gaspar. Hoje existe assim um risco assim até em cima disso, né? O excesso aí de experiência pode gerar um excesso de confiança que não necessariamente vai ajudar aí no conselho, né? Então, assim, alguns pontos aqui que eu destacaria aqui, que são algumas competências que a gente até avalia, né, dentro dos conselheiros que a gente busca para as nossas empresas aqui, clientes, né?
Uma é curiosidade, né? É o tal do lifelong learning, continuar aprendendo, né? Pessoas curiosas são extremamente importantes, né? Para ter esse conselho do futuro, né? Acho que humildade, né? Para você realmente revisar, né? Os pontos aí que você tem de convicções que muitas vezes a pessoa experiente traz, né? Então acho que é um ponto importante. A coragem para desafiar, né? Consensos, acho que também é um ponto forte. E, obviamente, a parte comunicativa, né, escutativa, você participar de uma forma, saber se comunicar dentro de um conselho, diria para vocês que é o tema, quando a gente faz avaliação de conselhos, é o que mais aparece, né? Então, você tem gente né, que quer dominar uma reunião, que de alguma forma não consegue escutar, né? Então, acho que é um ponto também importante, né? E no final, assim, eu diria que influência para construir decisões melhores, né? E não simplesmente convencer os outros. Acho que são os pontos aí que eu traria como competências chaves aí para os conselheiros humanos, né? Cada vez mais saindo do hard skill para os soft skills, né, André? Totalmente, totalmente, totalmente. E outra, o conselho consultivo, principalmente, que é a nossa maior abordagem, ele não tem o poder da caneta. Ele não é deliberativo. Logo, esse poder de influência que você colocou, mais do que recomendar ao empresário, ao executivo que fazer, né, influenciar essa decisão, né, com conhecimento, com técnica, né, com seu capital intelectual. Eu acho que um ponto, assim, né, que às vezes a empresa tem uma visão de que o melhor conselho é o que reúne as pessoas mais inteligentes, né? E não é normalmente o caso, né? Eu acho que o melhor conselho é o que aprende mais rápido. E essa capacidade de aprendizado do conselho, eu acho que é um tema que a gente pode discutir aqui, que eu acho que é importante também nesse conselho do futuro. Sim, né, aquela questão da seleção, né? O que importa mais é o colegiado e não o conselheiro, Pois é. né? Exatamente. Emerson, olhando aí um pouco de para frente, né, com tanta coisa acontecendo, muito se fala da governança da IA, mas ele está falando aí de computação quântica, nós estamos falando aí de questões geopolíticas. Eu queria trazer a questão de riscos, né? Como é que você está vendo riscos e oportunidades, né? Que quando a gente fala de risco, a gente tem que falar de oportunidade também. Que novos riscos e oportunidades os conselheiros precisam começar a discutir agora, antes que eles se tornem urgentes? Maravilha. O primeiro é entender que um dos riscos aqui, a gente fala de proteção e crescimento, correto? Perenidade, né, Gaspar? Perfeito. Uma das coisas que a gente tem que trabalhar nas companhias, além da proteção, é a resiliência. Porque a gente não tem, em alguns casos, por exemplo, cibersegurança e etc., eu não tenho como garantir que eu não serei atacado e a minha empresa vai ser totalmente parada. Eu tenho que garantir também que ela pode retornar das cinzas, como a gente chama nos termos técnicos disso. Ou seja, como que eu preparo uma empresa para retornar das cinzas? Isso se chama resiliência. Tá? Então, no que diz respeito à cibersegurança, que é um dos temas mais importantes, além de você ter mecanismos de proteção e de mitigação de risco, tu tem que ter a capacidade de voltar das cinzas. É ter um desastre, é ter um site duplicado e etc. Então, isso é mais do que importante, tá? Porque vocês não ouvem, mas todo dia acontece uma empresa que às vezes fica 15 dias sem poder operar porque sofreu um ransomware ou um ataque. Só que isso não é divulgado na mídia. A outra coisa é entender a IA, o risco da IA é o seguinte: se você usar tudo que está lá fora da IA simplesmente como uma base, uma régua de verdade de conhecimento, tu pode pasteurizar o teu negócio. Na média, você é o que todo mundo é. Tá? Então, se na média a cabeça está no freezer e os pés estão no fogão, você já morreu. A IA tem que ter esse cuidado. Tá? O diferencial de negócio, de oportunidade em relação à IA, é os dados e informações internas da tua empresa. É isso que vai criar novos negócios e novas possibilidades, porque só tu tem aquele conhecimento do teu negócio. Então, a capacidade de você governar dados e arquitetar os dados da tua companhia é extremamente estratégico. Ao mesmo tempo que é estratégico, é um risco se você não souber cuidar deles. E daqui a pouco tu está jogando dados para fora da tua empresa.
Tá? Então, um papel dos conselheiros hoje, e dos conselhos, e dependendo do tamanho da empresa, é você recomendar que tenha um comitê de digital, alguém cuidando mais a fundo, porque são coisas técnicas e profundas que têm que ser analisadas. Governança de dados IA e Analytics. Ou seja, isso é um risco não só por você ter um evento de vazamento ou alguma coisa, é um risco de negócio se você não souber usar isso para tirar proveito no teu negócio. E falando em inovação que vem pela frente, né, 2030, 32, com os robôs humanoides andando por aí, os carros autônomos. Hoje nós estamos na Artificial Intelligence, Narrow Intelligence, que é uma inteligência artificial que ela ainda não é totalmente comparável ao ser humano, ela é semi-autônoma, altamente dependente do ser humano. Mas lá por 2028, 2029, nas melhores previsões, nós teremos na Artificial General Intelligence ela terá a mesma capacidade do ser humano. Isso muda o jogo completamente. Então, o risco que eu vejo aqui é as empresas que não estão se preparando para esse momento. Uhum. É não embarcar na jornada de transformação agora. E a jornada de transformação é você cuidar do básico bem feito de forma simples e consistente. Como é que está o meu negócio? Como é que eu estou estruturado? Os meus processos são simples e enxutos o suficiente? O meu time de gestão, os meus líderes, né? Exemplo, vocês viram o que aconteceu com a Ford, que dispensou 350 engenheiros de qualidade para botar a IA? Eles tiveram que voltar atrás, porque a IA deu erro. Não conseguiu ver certas coisas que os engenheiros viram. Então, nas empresas, a gente vai começar a ver um perfil interessante. Aqueles cabeça branca, como nós aqui, alguns, que passaram a vida inteira conhecendo o caminho, eles serão muito importantes para criticar a IA. Boa. Emerson, aproveitando que você está falando, o José Mendes, que nos está aqui conosco, está com uma dúvida com relação, isso é muito pertinente, né? Sempre até onde o conselho deve ir, né? Estratégico, tático e operacional. Ele escreve assim: IA descentralizada ou IA atrelada ao plano estratégico? Qual o papel do conselho? Aprovar, orientar? Isso geraria um engessamento e pode cortar a criatividade da área de inovação? Como equilibrar isso? Eu acho que o conselho tem que entender da empresa, né, qual é a estratégia que ela tem de IA por frentes. Uma coisa é a IA voltada para o cliente, outra coisa é a IA voltada para o negócio, para fazer novos produtos, novas frentes de negócio que geram receita, e outra coisa são as IAs para automatizar tarefas, etc. Essas são menos problemáticas, tá? Então, acho que você tem que criar uma política, um padrão de governança do que a IA pode gerar riscos, né, de vieses éticos, né, de questão de receitas, perder receita ou deixar de ganhar receita no negócio, né? Então, tem que ter um plano, uma governança aprovada, tá? Ou seja, tem coisas que não precisa levar ao conselho, mas eu diria que o conselho tem que estar sempre informado sobre o que a empresa está fazendo, porque ela pode estar deixando de fazer coisas que pode mudar o ponteiro do negócio. E se o conselho não souber, ele não consegue questionar, né? Que eu acho que um dos principais papéis que o André reforça sempre nas conversas aqui é o conselheiro agora tem que perguntar cada vez mais, porque as respostas a IA consegue dar. O que vai tirar as muito bom, pessoas da Emerson. zona de conforto são as perguntas. Mas, respondendo claramente, eu, no papel de conselheiro, pediria qual é a estratégia, a governança em relação à IA para a transformação da companhia. O que a companhia está pensando em termos disso? E não deixaria vir qualquer coisa. Até para o conselheiro entender aonde estão, em que pé está, em que maturidade está. Fazer as perguntas certas, provocativa, como você falou, mas ter a escutativa, né? O André trouxe isso, né? O conselheiro precisa escutar também, né? Isso é importante saber o que está acontecendo na Eu vou dar um companhia. caso. Eu fui numa empresa essa semana, o cara está usando um monte de IA, né? Ele usa ChatGPT, um monte de coisa, papapá. Eu perguntei, tá, mas essas IA são de quem? São da empresa ou as pessoas estão usando as suas IAs? Ah, alguns estão usando as IAs pessoais, tá? Então os dados da empresa estão indo para o mundo público.
sim, porque você não tem entendi. controle. Uhum. Daqui a pouco tu está Não, botando dados clientes, estratégia da empresa, ou seja, exatamente. isso é uma coisa extremamente básica. Então, se você, num primeiro momento, cortar o executivo para trazer o assunto para ti para o conselho, tu não vai saber aonde tu está pisando. Então, num primeiro, eu deixaria aberto. E aí iria afunilando. Cara, tu tem isso, tu tem aquilo, tu tem aquele outro. Principalmente em empresas onde é um conselho consultivo, empresas familiares, que às vezes têm maiores desafios de transformação, de liderança. Uhum. Respondi? Sim, com certeza. Uma E acho que pergunta para o André. uma outra coisa, se tu me permite, Gaspar, importante para o futuro. Nós não temos mais como saber o que vai acontecer. Quem tiver essa bola de cristal, manda o endereço, o telefone que eu quero conversar com ele. As empresas têm que ser preparadas para serem simples, ágeis e flexíveis. Um dos papéis do conselho hoje em dia é desafiar as empresas a serem assim. Porque se Bom. precisar mudar, muda rápido. Uhum, uhum. Quase um back to the basics, né? Em algumas questões. Exato. E que é o que dá, normalmente dá dinheiro, tá? Boa. Uma pergunta aqui para o André. Às vezes eu penso que o conselheiro ele tem que virar um super-homem, tal a quantidade de habilidades, competências, comportamentos que ele tem que adquirir. Tem, André, alguma atitude, alguma competência que você acredita que os conselheiros podem abandonar para conseguir crescer de forma sustentável e ter condições de abarcar tudo isso, essa novidade, né, todo esse novo mundo? Né? De novo, não é uma coisa de super-homens, né? E muitas vezes a gente até, né? Eu estava contando hoje até um caso de um conselho que a gente tinha que colocar uma cadeira e a gente acabou colocando uma cadeira de uma pessoa totalmente diferente do perfil, né? Dos conselheiros que estavam lá para justamente trazer essa diversidade, trazer esses pontos aí né, de dissonância e de discussão. Então, assim, eu acho que tem um conselheiro para cada conselho, para cada momento da empresa, para cada situação, né? A gente avalia muito aí para onde que a empresa quer ir, quais são os caminhos, e a gente tenta trazer gente que tem esse tipo de habilidade, já passou por essas experiências. Então, eu acho que você vai ter oportunidade aqui, Gaspar, para todo tipo de perfil, né? Não existe aquele perfil que você fale assim, puxa, a pessoa que tenha todas essas competências, essas características, ele é um perfeito conselheiro, porque pode ser um perfeito conselheiro para um tipo de empresa e não para outro, né? Então, eu acho que cada caso aqui é um caso, sabe? O que a gente tem visto mais aqui é realmente entender o que a empresa quer, para onde que ela quer caminhar, né? E aí sim a gente conseguir achar a pessoa que tem a melhor capacidade para aquele momento, para aquela situação. E aí você disse uma coisa importante, para aquele momento, né? O É conselho não muito. é perene, a Não empresa é. tem que ser perene, o conselheiro não é Mas perene. você vê, né? Tem muito caso. Uma pessoa estava me contando ontem, né? Eu estou há 15 anos no conselho, né? Puxa, né? 15 anos num conselho, será que ele está gerando tanto valor assim Falou. ainda para estar 15 anos lá? E essa oxigenação é tão importante, porque às vezes você traz uma pessoa, né, que vai trazer ideias diferentes. Então, é por isso que acho que os mandatos, obviamente, de conselho são menores, né? Porque Sim, justamente é isso. Tem um momento certo, a hora certa para cada um, né? sim. O Marcelo Jesus, ele comenta aqui, cita você, André, por isso que eu estou direcionando para você agora. Como deixar conselheiros confortáveis com o desconhecido? Cada vez mais, conselhos e conselheiros devem ter menos convicção e mais humildade e curiosidade, como bem disse o André. Experimentar mais, ter certeza de menos. Outro ponto, é muito comum que as empresas e conselhos tenham medo de ficar para trás e adotam tecnologias, novidades, né? Tudo está na moda, e não de forma consistente. Como o conselho ou os conselheiros devem mudar esse comportamento? Né? Aqui em conselho, a gente sempre tem que pensar um pouquinho, né, em proteger o legado sem pedir a transformação da empresa, né? Um dos pontos que a gente vê muito é isso, né? Porque os princípios eles devem durar, né? E os modelos eles precisam evoluir. Então, para depender disso daí, você precisa ter pessoas que efetivamente tenham cabeças pensantes, curiosas, né? E que aprendam, né? Então, esse negócio do aprendizado constante, né, pessoal, ele é muito menos assim, puxa,
eu vou lá e eu vou fazer as pessoas acham que vão fazer um curso de IA, né, Emerson? E aí eles efetivamente vão ser conselheiros melhores, não é necessariamente aí que a gente está falando, né? Mas, de novo, são o lado dos soft skills, né? Quer dizer, como é que eu consigo trazer para dentro desse ambiente, né? Curiosidade, humildade, crescimento e ideias diferentes, muito através do questionamento, né? Eu sou muito fã desse negócio realmente de pergunta, né? O conselheiro, para mim, ideal é a pessoa que faz a pergunta certa, né? Porque não existem respostas certas, né? Mas uma quantidade de perguntas certas podem gerar a melhor resposta no final, né? O Uhum. consenso. Acho que é um ponto desse Não, negócio. Não existe o super-homem, né? entendi. Legal. Emerson, tem uma pergunta aqui do Alumni Plus, inclusive, que ele é muito focado nessa parte de tecnologia, inovação e inteligência artificial, né, no grupo que nós temos de debate dentro do Celinte. Então, ele faz uma pergunta diretamente para você, né, o Enio Klein. Emerson, uma pergunta direta. As empresas que você atende sabem dizer quanto que perderam com decisões erradas da inteligência artificial ou só sabem dizer quanto ganharam? Porque se ninguém mede o lado da destruição de valor, a gente não está gerindo risco, está torcendo para dar certo. Enio sendo Enio. Eu não posso, exato, boa pergunta e provocativa. Por óbvio, não posso falar das empresas que eu sou conselheiro. Sim. Uh, o que eu posso dizer no mercado, o mercado não tem maturidade para isso, em geral. Tá? A maior parte das coisas ainda não são documentadas. Tá? A gente está usando IA para fazer automação de pequenas tarefas, ainda na grande parte das coisas. E a medida é basicamente reduzir uma pessoa, automatizei um processo Então, aqui. fazer uma pergunta direta ligada a isso, que alguém falou aqui de maturidade, Emerson. Foi o Xavier. No final do dia, qual o nível de maturidade que as empresas estão em relação à utilização e resultados concretos de iniciativas de inteligência artificial? É que se tu perguntar aqui, todos nós usamos IA. Você usar o ChatGPT, o Gemini, etc., eu estou usando o IA LLM. Mas eu não estou usando 1% do que realmente é uma IA que gera resultado. Eu estou usando uma ferramenta de IA. Eu não estou com uma estratégia, um produto, um agente de IA que eu criei um motor e uma esteira de entrega de resultado. É muito diferente. Então, esse nível de maturidade não são muitas empresas que já estão nesse nível, tá? Tu está fazendo RPA, tu está fazendo isso, tu está achando que tu está fazendo IA. Vou dar um exemplo. Aplicar IA no varejo, a minha startup, que eu sou sócio, a gente aplica IA para fazer demand forecast, previsão de demanda e reposição de produtos no varejo. Tá? Qual o resultado que se mede nisso comprovado? Uma empresa de varejo com alto surtimento de produto, tipo de moda, você consegue aumentar a venda em 15% e reduzir o estoque em torno de 10% usando IA. Isso é um caso clássico que consegue medir, mas aí é machine learning, IA preditiva, mistura com IA generativa, é uma plataforma de IA para gerar esse resultado. De novo, que a gente voltou lá atrás, eu usar uma ferramenta, basicamente, sem um contexto, um motor, uma esteira completa, tu vai fazer pequenos ganhos. Tá? Mas eu te diria que não existe maturidade suficiente ainda no mercado para isso. Eu não sei se alguém está conseguindo medir isso com clareza nas suas empresas. É, Uma startup escocesa, me é, foge o nome, posso mandar depois aqui no grupo, é. trocou 700 pessoas de atendimento a cliente por uma IA de atendimento. O que aconteceu uns meses depois? Baixou o faturamento, teve que voltar atrás. Fazer um meio termo. É que eu acho que a questão aqui é uma combinação. O que vai trazer o retorno é a combinação do ser humano com a máquina. Não dá para largar a máquina sozinha, tá? A máquina precisa ter supervisão, a máquina precisa ter governança, né? As coisas mudam. Se largar ela sozinha vai ser um problema.
Emerson, aproveitando, o Francisco Botino, nosso amigo aqui, estava ontem na Rio, Botino, tentei te procurar e não te achei depois. Aproveitando essa pergunta, como as empresas estão aplicando a governança da IA para estabelecer controle, transparência, ética e tudo mais? O correto, como eu comentei antes, até para que tenha uma pessoa externa, é que dentro do conselho tem um comitê de digital que exija qual é a política, né, e a governança de dados, analytics e IA da companhia. Como será governado? Quem é o Não, dono esse é o do dado? ideal. Esse é o ideal, mas como é que elas estão fazendo, na verdade? Tem monitoramento, tem softwares para monitorar. Tem tecnologia para monitorar que tipo de software está sendo usado, se tem permissão, se não tem permissão. Tem técnicas para isso. Tá? Mas antes das técnicas, tu tem a política, porque a empresa tem que estar de acordo com aquilo. Tá? Ela quer pagar por isso, ela quer correr risco. Qual é o seu limite que ela está disposto? Né? Qual é o custo-benefício que ela entende disso? Tendo essa política e essa matriz de governança, você tem pessoas, software e processos para governar isso. Tá? Por exemplo, numa empresa, uma pergunta: quem é o dono do dado do cliente? Numa empresa. Quem responde pelo dado do cliente hoje, numa empresa? Se tu perguntar para uma empresa hoje que tu é conselheiro, quem responde? Quem é o dono? Quem é o dono do dado de produto? Se tu perguntar para eles, ninguém é o dono. Só que hoje isso é valioso. Tem que ter um dono. É a mesma coisa que tu... Não. Se todo mundo é dono, ninguém é dono. Como é que eu vou saber o nível de criticidade desse dado? Quem pode ter acesso? O que eu vou usar dele? Como que eu vou organizar esse dado? Como eu vou ter uma estratégia de ontologia de dados? Vocês já viram falar nisso? Ontologia de dados? Ou seja, eu preciso caracterizar aquela informação para que a IA entenda aquele dado, senão ela não consegue entender. Ah, eu tenho uma camisa com gola italiana, com botão branco, né, uma costura X. Como é que eu vou entender para a IA para ela captar essa ontologia para saber se aquele produto está vendendo mais por qual característica? É pela cor da camisa? É pelo tipo da gola? É pelo tipo de botão? É pelo tipo de adereço? Então, tem um monte de coisas para serem feitas em termos de dados analíticos IA para virar um diferencial competitivo. É uma conversa longa, tá? Sim. Aqui é só uma degustação, né? A gente vai ter a possibilidade de conversar muito disso no nosso fórum e no FUT, né? O novo programa que vocês dois vão estar falando aí. Então, Queria Gaspar, fazer uma pergunta. lá no Pode falar. nosso fórum, a gente vai levar um modelo de arquitetura de dados analíticos IA, um modelo de tudo coisas que vão ajudar os conselheiros a fazer as perguntas para as empresas. Perfeito, excelente. Pergunta para os dois, que está chegando ao final aqui da nossa live, né? Olhando para 2035, né? Esse conselheiro do futuro lá que está atuando ou vai atuar em 2035. André, qual é a principal responsabilidade humana desse conselheiro do futuro diante da dupla missão de proteger e construir as empresas? Eu acho que assim, a responsabilidade principal humana é produzir qualidade de decisão, né? Quando a gente fala em conselho, a gente fala muito em qualidade de decisão, né? Então, acho que a gente precisa abandonar um pouco a ilusão de que a governança é controle de novo, né? Medir eficácia pela capacidade de controlar riscos, né? Eu acho que hoje tem formas diferentes de você medir a eficácia de um conselho, né? Então, assim, controlar menos, aprender mais, eu acho que tem muito mais eficácia, né? Então, dedicar menos tempo, assim, validando respostas de novo e mais tempo formulando as perguntas, né? E evoluir na velocidade aí das perguntas que os conselheiros fazem. Eu acho que são as atitudes aí principais. Legal. Veja a pergunta para você, Emerson, mais perguntando nas competências tecnológicas, né? Quais delas serão indispensáveis para esse conselheiro do futuro, né? Olhando 2035? Eu acho que uma provocação que nós conselheiros temos que fazer para essa tua visão de 5 a 10 anos é começar a trabalhar o que será feito pelos homens
pelas pessoas, o que não pode deixar de ser feito, coordenado, liderado, decidido pelos homens, o que será feito e deve ser feito pelas máquinas, porque as máquinas são muito melhores do que nós em algumas atividades, e o que será uma combinação. Isso será estratégico, porque eu tenho que ter clareza, inclusive, ética e de governança. Ou seja, o conselho tem que começar a pensar seriamente nessa provocação. Isso aqui só o ser humano vai fazer. Isso aqui é uma combinação das duas coisas. Isso aqui eu posso fazer 100% com máquinas. Essa é uma provocação. Que temos que começar a trabalhar isso nos conselhos para poder ter um mapa, né, até do tipo de liderança e pessoas que nós vamos ter em relação a essa combinação. Skill. O skill de tecnologia é indispensável. Não saber necessariamente de qual é o software que está por vir ou qual é a IA que está por vir. Mas como eu faço as perguntas certas para saber se a governança, a arquitetura tecnológica e qual é a estratégia de composição do teu stack tecnológico, que é o que você vai usar de tecnologia. Você não precisa entender de cada uma, mas precisa ter uma visão do todo, da combinação das tecnologias para o resultado da companhia. Ou seja, é que a gente sempre diz, tecnologia não pode ser legalzice. Tecnologia tem que trazer resultado para o cliente e para o negócio. Se ela não trouxe resultado para o cliente e para o negócio, ela não cumpriu o seu papel. É legalzice. Para ele trazer resultado para o negócio, para o cliente, ele não pode entender uma parte, não pode ser uma colcha de retalho, tem que ser uma estrutura, uma arquitetura, um conjunto da ópera. E esse que é o difícil, essa orquestração, essa combinação é que traz o diferente. E a gente está vendo aí, tá? Várias empresas, a SpaceX se juntou para fazer o quê? Muitas empresas de tecnologia estão fazendo verticalização, tá? É a composição de várias tecnologias estratégicas para entregar um produto final. As nossas empresas é a mesma coisa. Combinação, convergência, orquestração de tecnologias. Muito bom. O assunto não termina aqui, já falou que a gente vai discutir no nosso fórum, no FUT, nosso novo programa que vocês vão dar aí a partir de outubro, né? E são as discussões, debates, eventos, muito mais. Mas para encerrar aqui, André, em uma frase, o que amanhã os conselheiros que nos ouvem aqui precisam começar a se desenvolver para ser o conselheiro do futuro? E a mesma pergunta para você, Emerson, só que mais do ponto de vista técnico e tecnológico. O que amanhã os nossos conselheiros têm que começar a fazer para ser esse conselheiro do futuro? Recomendação de vocês. Eu acho que aqui esse negócio de continuar aprendendo, né, continuar evoluindo como pessoa, evoluindo aí como um executivo, evoluindo em trazer, né, não só essa parte tecnológica que eu acho que é extremamente importante, mas efetivamente o lado humano, né, e o lado estratégico de como é que eu consigo usar isso para um crescimento aí sustentável e não simplesmente usar isso, né, como um ferramental, né? Treinar muito bem essa parte toda voltada, né, para o que eu gero valor, o que eu gero valor para as empresas no futuro, como é que eu trago, né, as minhas habilidades, aí, as minhas competências para poder resolver uma dor, né, que esse cliente, né, que essa empresa tem, que esse conselho tem. E aí, basicamente, é em cima dessas habilidades que você vai conseguir gerar valor. E, de novo, a parte de comunicação, né? Quer dizer, a escuta ativa, fazer as perguntas certas. Acho que esses são os pontos principais, no meu ver, Gaspar. Obrigado, André. Emerson, o que o pessoal tem que fazer amanhã para ser o conselheiro do futuro? Amanhã se inscrever no curso do FUT, tá? Não, Boa! isso hoje, né? Isso hoje ou amanhã se inscrever urgentemente, tá? Essa é a primeira. Posso dar mais uma? Não, além desta, a segunda, eu acho que é a capacidade de a gente se desenvolver em provocar o dia a dia das companhias e, ao mesmo tempo, provocar a inovação e a disrupção. Como que você convive com esses dois mundos nas companhias? Então, essa ambidestria é super importante, inclusive para o conselheiro, porque ele tem que entender que a empresa tem um dia a dia pesado,
tem o dia a dia para entregar e, ao mesmo tempo, ela tem que conviver com o futuro. Ou seja, saber provocar essas duas coisas e conviver com essas duas coisas numa empresa que precisa se transformar o tempo inteiro é mega estratégico. Então, uma habilidade, como que eu desenvolvo as minhas habilidades para provocar a empresa em transformar-se? Começando em como eu me transformo. Como eu estou me transformando? Que cursos eu estou fazendo? Com quem eu estou conversando? Com quem eu estou trocando ideias? Aonde eu estou investindo? Ou seja, eu acabei de fazer um curso no MIT sobre Digital Business Strategy. Ou seja, tudo muito novo o tempo inteiro. Ou seja, então essa capacidade de se retroalimentar. Depois lá no FUT eu vou dar algumas dicas de como a gente recebe insights sobre essas coisas constantemente sem ir atrás eles chegarem até a gente. Tá? Legal. Existem Excelente. muitas estratégias para isso. Tá? Sim, Mas pessoal, eu diria, para finalizar, Gaspar, uma coisa. O grande diferencial para mim é que nós, seres humanos, agora temos que nos tornar realmente humanos. Porque a máquina vai ser muito melhor que nós naquilo que nós fomos acostumados a fazer. Boa. Como que eu me olho como ser humano e posso usar as tecnologias para amplificar a minha atuação, não fazendo mais atividades que a máquina pode fazer por mim. Esse é um tema que o Arthur adora, né, Arthur? Bom, gente, eu queria agradecer a todos pela participação de vocês. Com certeza, vocês dois, André e Emerson, estarem aqui. Muitas perguntas não foram respondidas, que estão no chat. Vou direcionar para o André e para o Emerson responder e te botar no site. Acima de tudo, responder vocês, né, no fórum. Conto com a presença de todos vocês no nosso fórum, 24 de setembro. O Emerson, o Alisson botou aí o link para vocês se inscreverem. Ou no FUT, quando tiver, né, aí no final do ano, as inscrições já estão abertas, já tem pessoas inscritas, inclusive. Mas as respostas vão ser dadas independente disso. Lifelong Learning, né? André e Emerson trouxe aqui, mais do que conhecer, né, as técnicas mais usuais, tradicionais, a gente tem que avançar nisso, né, conhecer outros saberes, que é importante para ser esse conselheiro do futuro, porque tudo se transforma, logo nós temos que nos transformar também, né, com essa tendência, com esse objetivo. E os dois falaram muito aqui, né? Apesar de ser um curso de futuro, de pensando em tecnologia e inovação, todos falaram muito da transformação humana. Então, isso é algo para todo mundo aqui refletir com relação às suas transformações, suas necessidades. Então, muito obrigado a todos, uma boa semana. Em breve a gravação vai estar disponível para todos vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Pessoal.